Bom dia, gente. Nosso grupo vai tratar sobre direito de superfície. Os membros somos eu, a Maria Eduarda e a Júlia, que infelizmente não pôde estar presente por motivo de saúde. E a gente vai tratar, como eu disse, sobre direito de superfície. Nesse momento introdutório, eu queria trazer para vocês um breve conceito, só para situar vocês sobre o tema, antes de a gente passar a detalhar ele mais. O direito de superfície é um instituto jurídico que permite ao proprietário conceder a outra pessoa o direito de utilizar seu terreno para construção ou plantação. Ele é um instituto jurídico que ele está previsto legalmente tanto no Código Civil, nos artigos 1369 ao 1377 e no Estatuto da Cidade, no artigo 21 ao 24. E ele é um instituto fortemente ligado à questão da função social da propriedade, que ele é um ótimo instrumento para dar uso àquelas propriedades subdesenvolvidas que não estão sendo tão produtivas. Partes que fazem parte desse acordo. Primeiro nós temos o proprietário, que ele é o proprietário original do terreno, e ele mantém a posse indireta e a propriedade do solo quando se firma acordo. Esse sujeito aí, ele é aquele cara que ele tem uma terra ociosa e ele quer que ela passe a ser produtiva, só que ele não tem condições ou não tem interesse no momento de investir naquela terra para que ela passe a dar frutos. Esse é o perfil básico da primeira parte, que seria o proprietário. A segunda parte seria o superficiário, que é quem recebe o direito de usar a superfície para construir ou plantar. Esse cara é o cara que ele quer, por exemplo, montar o negócio dele, ele quer montar o negócio numa localização boa, por exemplo, mas ele não quer ou não tem condições de arcar com um custo massivo de comprar a terra para ele começar o negócio dele. E aí que ele firma um contrato com o proprietário para usar a superfície daquele território. E na própria definição dessas partes, você já começa a perceber que o proprietário ele mantém a propriedade do solo e o superficiário ele usa a superfície. Como é que funciona essa divisão? O direito de superfície ele é um instituto jurídico pautado na quebra de um antigo paradigma de que o território é um só, e o proprietário é dono de todo ele. Ele é um instituto que se pauta no modelo mais moderno que prevê a quebra, a divisão dessa propriedade. Ele divide em duas: o solo, que corresponde ao terreno em si, a área daquela propriedade, que continua pertencendo ao proprietário original, e a superfície, que faz referência ao espaço utilizado para construir, plantar ou realizar determinada exploração econômica sobre aquele território que as partes acordaram quando firmaram esse instituto. E as partes, cada uma toma propriedade dessas duas propriedades que antes eram uma só. O proprietário continua proprietário do solo e o superficiário toma propriedade da superfície daquele território. Como eu tinha dito inicialmente, o direito de superfície está previsto tanto no Estatuto da Cidade como no Código Civil. Mas como funciona no Estatuto da Cidade, o foco desse instituto nessa legislação é a política de desenvolvimento urbano e um foco maior na função social da cidade. E tem um público diferente também, seria mais voltado para os governos municipais e os empreendedores urbanos. Já no Código Civil, o foco passa do desenvolvimento urbano para o interesse e necessidade estritamente privado. E o público passa a ser particulares, e é isso. Mas aí você tem dois institutos falando do mesmo assunto. Como funciona essa relação? É uma relação de coexistência pacífica e até harmônica. Por quê? Porque, apesar de falar do mesmo instituto, eles têm focos diferentes. Então, a escolha de qual legislação vai ser aplicável é definida pela finalidade daquele acordo. Se eu estou firmando esse contrato aqui na cidade, lá na orla, para eu montar uma barraquinha de açaí, eu vou usar o Estatuto da Cidade. Se eu estiver numa área rural, firmar esse acordo para que outro possa plantar na minha terra, o código aplicado responderia ao Código Civil. Por ser duas legislações que tratam sobre o mesmo assunto,
tem muito que elas entram em comum. A divisão da propriedade, que permanece nas duas, a questão do contato solene, que exige escritura pública e cartório, que a Madu vai tratar melhor mais para frente. Todos estão presentes nas duas legislações, mas há discrepâncias entre elas. E eu trouxe ela aqui para vocês nesse quadro. O primeiro parâmetro de comparação que eu trouxe é a questão do objeto. No Código Civil, aquela definição inicial que eu trouxe para vocês, inclusive, é a do Código Civil, tá no artigo 1369, lá no início. Para o Código Civil, o objeto desse direito de superfície abrange a construção ou plantação no solo, a questão superficial. E no subsolo, apenas se inerente à obra. Por exemplo, a construção de um prédio. E nesse prédio ele tem 2 andares no subsolo. É uma condição inerente àquela obra, portanto, esse objeto vai abranger o solo. Já no Estatuto da Cidade, esse objeto é bem mais amplo, ele abrange tanto solo, subsolo, quanto o espaço aéreo. A outra divergência é quanto ao prazo. No Código Civil, esse prazo é estritamente determinado. Já no Estatuto da Cidade, esse prazo pode ser determinado ou indeterminado. A questão da transferência, que nem eu falei antes que ele tem muita coisa que ambos os códigos abordam, a questão da transferência, ambos os códigos permitem a transferência, mas eles já divergem na questão da onerosidade. No Código Civil, é vedado qualquer pagamento ao cedente pela transferência. Já no Estatuto da Cidade, ele é omisso, o que acaba permitindo essa onerosidade, essa cobrança. Por fim, a diferença é a questão da finalidade que eu trouxe lá em cima. O Estatuto da Cidade é mais um instrumento para a execução da política urbana e o desenvolvimento das cidades, enquanto o Código Civil ele é voltado predominantemente para interesses privados. Bom, obrigada, Renan. Agora que a gente abordou sobre a introdução, né, acho importante a gente também definir agora e falar um pouco mais sobre a estrutura jurídica desse instituto. Falando primeiro sobre a instituição do direito de superfície, a gente sabe que ele surge pela manifestação das partes, mas a legislação, né, apresenta que depende de um cumprimento de formalidades legais para que esse direito, para que essa manifestação da vontade das partes produza ali efeitos como direito real. Por isso, o contrato de direito de superfície, ele deve ser formalizado por escritura pública para que formalize assim essa vontade das partes e posteriormente precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis, para que assim esse direito tenha validade e produza efeitos contra terceiros, né? A eficácia orga omnes. Sobre os aspectos patrimoniais, a gente sabe que no que é estabelecido, pode ser que haja essa concessão desse direito de superfície de forma gratuita ou de forma onerosa. Em caso de forma onerosa, existe o que é chamado de cânon superficiário, que é o que corresponde à remuneração que é paga ao proprietário do solo pela utilização. Esse pagamento ele pode ser feito de forma única, pode ser feito de forma eventual. Isso não é determinado ou falado que se é proibido ou não na legislação. Então, o que é determinado é aquilo que é colocado no contrato. Aí pode ser tanto de forma gratuita como de forma onerosa e vai depender do que é estabelecido entre as partes. Algo que é interessante falar é que apesar dessa concessão poder ser onerosa, ela não se confunde com aluguel, porque na locação existe apenas uma relação obrigacional temporária de uso do imóvel, mas no direito de superfície ocorre realmente essa constituição de um direito real autônomo que permite o superficiário construir, utilizar, explorar economicamente essa área, e ele pode até realmente fazer essa transferência desse direito a terceiros. Então, a gente tem aqui a separação temporária entre a propriedade do solo e da construção, assim como o Renan falou, como não se confunde ali com a locação, por ter um direito real próprio, é permitida a exploração econômica, na verdade, é a finalidade o objetivo desse direito de superfície,
acaba sendo ainda mais a exploração econômica da superfície, e ele é um direito que pode ser transmitido a terceiros. Então, em caso de falecimento do superficiário, esse direito ele pode ser transferido, né, aos herdeiros, mas um ponto que é importante ressaltar é que essa posse do terceiro que vai ser transferida aos herdeiros, né, do superficiário que estabeleceu o contrato, essa posse também ela vai durar conforme estabelecido o contrato, porque é um contrato, né, com tempo determinado, então a posse dos herdeiros vai durar enquanto esse contrato permitir, até onde ele estabelecer. Como a gente já instituído o direito de superfície, cada parte, tanto o proprietário quanto o superficiário, eles possuem direitos e deveres. O proprietário, ele continua sendo titular do terreno e mantém a posse indireta, né, enquanto o superficiário, ele exerce essa posse direta da superfície, podendo construir, podendo plantar e explorar economicamente, assim como eu e o Renan já falamos anteriormente. Ao mesmo tempo em que transfere, né, determinados poderes, direitos ao superficiário quanto ao utilizar, né, daquela área, o proprietário ele preserva mecanismos de controle sobre a utilização do imóvel. Então, ele mantém o direito de fiscalização do uso da superfície, devendo exigir que o uso daquele direito seja feito conforme a finalidade contratual estabelecida. Então, enquanto o proprietário ele fiscaliza, o superficiário ele tem o dever de respeitar a finalidade contratual estabelecida entre as partes. Um outro aspecto também que é importante falar é que entre essas duas relações existe um direito de preferência recíproco entre as partes. Enquanto não exige, não é permitido, né, que o proprietário proíba ou não a transferência, já que é um direito real do superficiário. Da mesma forma, ao contrário, o proprietário ele não pode proibir o superficiário de transferir ou não a construção, tipo, não é do interesse dele, não é, como eu posso dizer, ele não precisa dessa permissão para fazer, ainda assim existe um direito de preferência entre essas partes recíproco. Da mesma forma, se o proprietário ele quiser vender aquele terreno, né, aquela área, o superficiário ele não precisa permitir, mas ele precisa ser notificado, porque da mesma forma que o proprietário tem esse interesse e tem a proposta, né, o superficiário tem a prioridade de fazer da compra daquele terreno. Da mesma forma, se o superficiário quiser fazer a venda daquela construção, ou fazer a venda daquilo que foi estabelecido, né, da finalidade do contrato, o proprietário também ele possui essa prioridade de de ter essa posse. O proprietário ele precisa notificar o superficiário, né, em caso de venda, e o superficiário também precisa notificar, e o superficiário também pode transferir esse direito a terceiros, assim como eu disse, durante a vigência da concessão. Sobre a extinção do direito de superfície, agora que a gente já falou, né, sobre os direitos e deveres das partes, algo que é importante a gente pontuar é que na maioria desses casos, na verdade, na maioria desses casos, há uma reversão não indenizatória da construção feita ao proprietário do solo. A hipótese mais comum na extinção, da hipótese de extinção, é do advento de termo contratual, que é quando se extingue ali o tempo determinado no contrato e há uma reversão não indenizatória da construção ao proprietário do solo, mas também há outras hipóteses, que é em caso de descumprimento contratual, quando não há o pagamento do cânon estabelecido, né, da onerosidade estabelecida, ou quando há um desvio de finalidade do superficiário quanto à utilização daquele local, ou mesmo uma renúncia do superficiário, que nesses casos há a perda, né, dos poderes exercidos pelo superficiário e há uma reversão patrimonial ao proprietário, mas em casos de desapropriação pelo poder público, onde há essa extinção da superfície, as duas partes, tanto o proprietário quanto o superficiário, eles dividem a indenização que é estabelecida
conforme a parte do que eles utilizam. Uma coisa que é importante pontuar é que, como o dever do superficiário, ele fica responsável por todos os impostos, por todos esses encargos e tributos incidentes à utilização da superfície, justamente porque ele exerce essa exploração econômica direta. E algo que eu me questionei muito, né? Eu falei assim, nossa, o superficiário vai lá, faz toda a construção sobre aquele local e depois que termina, né, ele vai haver essa reversão da construção, onde o proprietário vai ser totalmente dono de todo aquele espaço. Mas o entendimento, a justificativa jurídica, né, para que nesse fato, onde há essa reversão não indenizatória, porque essa indenização, ela não é precisa, não há essa indenização, salvo o contrário estabelecido nos contratos, mas há essa reversão da propriedade, e a justificativa está no fato de que o superficiário, ele já exerceu a exploração econômica da superfície durante toda essa vigência de concessão, realizando o investimento, com pleno conhecimento dessa temporariedade e recebendo o retorno por isso. Então, é isso que justifica o fato dessa reversão. Algo que difere o direito de superfície, ela estava comentando sobre a diferença do direito de superfície e do direito de laje, é porque, embora os dois envolvam a utilização desses espaços sobrepostos, eles possuem naturezas jurídicas diferentes. Provavelmente na aula que vem, alguns nossos colegas vão falar sobre o direito de laje, né? Mas é importante a gente pontuar aqui essa diferença, já que na próxima apresentação vocês entendam essa diferença do direito de superfície e do direito de laje, porque embora os dois envolvam, né, a utilização desses espaços sobrepostos, eles possuem natureza jurídica bem diferente. Porque enquanto no direito de superfície existe, né, uma separação entre a propriedade do solo e o direito de utilização da superfície, onde o proprietário ele continua sendo titular do imóvel, mas transfere, né, a outra pessoa, o superficiário, o direito de construir, de utilizar, de explorar economicamente aquele espaço. No direito de laje é diferente. Existe uma formação de uma unidade imobiliária autônoma com matrícula própria no registro de imóveis, onde a pessoa passa a ter uma propriedade totalmente independente da construção que foi criada ou sobre outra edificação. Aí aqui tem essas diferenças, né? Onde no direito de superfície é um direito real temporário, no final do contrato estabelecido há uma reversão da construção ao proprietário, onde o solo e a superfície permanecem vinculados, apesar de o proprietário ter uma posse indireta e já o superficiário ter uma posse direta sobre isso, por ser realmente uma separação temporária ali de utilização, e o direito de superfície possui uma finalidade mais econômica e urbanística, ao contrário do direito de laje, onde realmente há uma autonomia da unidade imobiliária no final do contrato, né, estabelecido. Não há uma reversão obrigatória, é permanente a construção do proprietário dessa posse dele, há uma matrícula própria e a principal função do direito de laje aqui vai ser a regularização fundiária, mas isso vai ser algo que os nossos colegas vão abordar mais profundamente na próxima apresentação. Como a gente viu durante a apresentação, o direito de superfície ele possui uma autonomia patrimonial própria. Então, como a gente disse, ele pode ser transferido a terceiros, ele pode ser negociado, e um ponto também é que ele pode ser usado como garantia real, mesmo que o terreno ele continue pertencendo ao proprietário geral. E essa possibilidade ela aparece expressamente no artigo 1473, inciso 10 do Código Civil, que admite a hipoteca desse direito superficiário, onde na prática permite que o superficiário utilize do seu direito real para a obtenção de crédito e financiamento. Por exemplo, uma empresa ela recebe o direito de superfície para construir um empreendimento comercial. Esse superficiário ele pode oferecer o próprio direito de superfície como garantia do banco, como garantia ao banco para financiar a obra. Mas uma coisa que é importante é que há uma limitação. A hipoteca ela recai sobre o direito de superfície, né, e não sobre a propriedade do terreno. O dono do solo continua sendo proprietário, mas o que circula economicamente é o direito de superficiário. E algo que é importante pontuar também
é que se extinta o direito de superfície, extingue-se também a garantia da hipoteca. Então, se por algum motivo ocorre alguma das hipóteses, né, que a gente estabeleceu, onde há uma extinção, onde há, né, a hipótese das extinções previstas que a gente colocou, ou por desvio de finalidade, ou por descumprimento do contrato, e há uma extinção, né, antes da hora desse direito de superfície, vai se extinguir também essa garantia. Então, existe a necessidade do credor acompanhar continuamente essa estabilidade jurídica, né, a estabilidade jurídica daquela concessão, porque em qualquer hipótese dessa extinção antecipada do direito de superfície, afeta diretamente a garantia vinculada ao financiamento. Como conclusão, né, a gente percebe que o direito de superfície ela é um instituto extremamente moderno, porque assim como o Renan falou, né, permite que há essa separação para um uso econômico, uma exploração econômica, ampliando, né, essas possibilidades, favorecendo projetos urbanos mais complexos, permitindo também um aproveitamento mais eficiente, né, da propriedade em si, mas ainda gera alguns debates em relação à harmonização das legislações impostas que existem, né, que gerenciam ali o direito de superfície, que é o Código Civil e o Estatuto da Cidade, né, porque assim como o Renan abordou, os dois diplomas tratam sobre o Instituto sobre perspectivas diferentes, enquanto no Código Civil, né, há um enfoque mais patrimonial e no Estatuto da Cidade mais urbanísticos, ainda existem algumas discussões sobre o uso do subsolo, sobre o espaço aéreo e também discussões onde há lacuna entre um estatuto, entre um diploma, no qual o Código Civil aborda, e que por mais que tenha, né, interpretações jurisprudenciais e enunciados sobre isso, há uma dependência muito grande dessas interpretações, o que acaba dificultando ainda mais a aplicação prática e eficiente desse direito, sendo necessário, assim, uma manutenção e uma harmonização desses dois diplomas, desses dois institutos. Aqui as nossas referências. E é isso. É isso, gente. Obrigada pela atenção.